Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e estamos com mais um vídeo para falar sobre o lore oficial de 3DT Alpha, dessa vez abordando a história dos lobisomens. Eu já fiz um vídeo falando sobre a história dos vampiros, o pessoal gostou bastante, então vou fazer um lore falando sobre os lobisomens. E depois, se vocês quiserem, eu ainda posso fazer um lore falando sobre os anjos, os demônios e os imortais. Então tem bastante coisa para falar sobre o mundo das trevas que tem aqui nesse livro aqui, que é um cenário oficial para 3DT, que é Mega City, ou Mega City, se você quiser pronunciar assim, tá bom? Então vamos começar com a origem dos lobisomens aqui em 3DT, que na verdade eles se autodenominam os Wargens, né? Vou colocar aqui em cima o nome deles, que são os Wargens, né? Tudo começa com a deusa Gaia mais o deus Urano. Eles são os protodeuses, vamos por assim dizer. Lembrando que essa história mítica dos lobisomens, ela não é exatamente igual à mitologia grega mesmo, tá? Os autores aqui do Mega City deram uma adaptada, então não venham falar, mas na mitologia grega não era bem assim. Eu tô falando sobre como é aqui no livro Mega City, tá bom? Que fique claro isso. Então você tinha aí dois deuses ancestrais, dois proto-deuses, que era a Terra, e que era Gaia, né, e que era Urano. E Gaia tinha já feito o seu local que ela amava e adorava, que era a Terra. E eles eram um casal. Só que Urano era muito violento, ele era muito cruel, ele era muito possessivo, e Gaia começou a ficar com repulsa desse deus. Eles tinham alguns filhos que eram os titãs, e um desses titãs, que era o titãs Cronos, decidiu se vingar. Então ele conseguiu enfrentar o deus Urano. E em vingança, o deus Urano criou várias criaturas, e essas criaturas foram chamadas de seres quitonianos, ou de feras quitonianas. Vou colocar aqui em cima, né, para ver. Eu não tenho certeza se essa é a pronúncia mesmo, mas eu sempre pronunciei assim, as feras quitonianas. Que são feras, são monstruosidades que foram criadas na intenção de destruir a Terra, que era a criação mais querida de Gaia. Então, Gaia, em contrapartida, decidiu criar o seu próprio exército de defensores da Terra e criou os licântropos. E dentre os licântropos, os principais defensores foram os Wargen, os lobisomens. E além das feras quitonianas, o Urano criou outras criaturas, só que Cronos conseguiu aprisionar essas criaturas num local chamado Tártaro, que seria uma espécie de mundo inferior, algo um pouco parecido com o Irkala, lá da lore dos vampiros. E por muito tempo teve um combate ao longo da história humana, ou antes até mesmo da humanidade existir, teve um combate entre os lobisomens, os licântropos e as feras quitonianas. E com muita luta, com muito esforço, os lobisomens conseguiram vencer as feras quitonianas, mandando elas de volta para o Tártaro. Só que o que aconteceu? Quando teve a virada dos anos 2000, aconteceu um evento que foi chamado de O Milênio. O que é o Milênio? O Milênio foi quando as barreiras que separam as dimensões, ela ficou muito fina. Ela ficou, o véu que separa as dimensões, as realidades, que separa tudo, ficou muito fino, e as feras quitonianas conseguiram, não todas, mas uma quantidade grande delas, conseguiram atravessar novamente a membrana e vir para o nosso plano de existência. E novamente os licântropos conseguiram vencê-la, só que com muitas perdas. E o que acontece? Nos tempos atuais, a membrana ainda está enfraquecida. Por quê? Um grupo de caçadores humanos conseguiu matar um dos imortais mais poderosos que existiam. E quando esse imortal foi morto, abriu-se um portal, e esse portal ele faz a ponte entre a nossa realidade e todas as dimensões, inclusive o Tártaro. Então tem um portal aberto permitindo que as feras quitonianas consigam passar, desde que elas encontrem esse portal lá onde elas estejam.
E esse portal não conseguiu ser fechado até agora. Os lobisomens estão enfraquecidos e ainda assim estão lutando contra. Então essa é a origem dos lobisomens em 3D&T. Então eles só têm uma origem, não são como os vampiros que têm duas origens distintas. E eles só são de uma espécie, né, que são os filhos criados por Gaia. Eles se dividem, no entanto, em 3 diferentes tribos, por questões de cultura, por questões de localidade, eles acabaram se dividindo em 3 diferentes tribos, que são as crias de Ares, já vou falar sobre cada uma delas. As crias de Ares, que são as filhas de Diana, e o terceiro, que são os aliados de Perseu, cada uma com as suas características diferentes e tudo. Uma coisa que é importante falar aqui, que difere bastante os lobisomens do 3D&T do lobisomem do Mundo das Trevas, do lobisomem Apocalipse, é que aqui os lobisomens são sempre humanos. Eles são sempre humanos, eles não se diferenciam geralmente dos humanos normais quando estão na forma humana deles. E eles têm 3 formas. A forma humana deles... Tá, para não falar que eles não se diferenciam, geralmente eles são um pouco maiores e um pouco mais rebeldes. Eles não gostam muito de regras e tudo mais. Eles têm a forma lupina, que eles viram lobos. E eles têm a forma worgen, que deu origem à espécie. E a forma worgen é aquela que é um misto de humano com lobo, que é a forma do lobisomem tradicional. E existem outros licântropos, mas eles não são tratados no lore da Mega City e nem em nenhum outro lugar. Mas é dito que existem outros licântropos que também estão combatendo aí as feras quitonianas. Não existiu uma guerra da fúria, não teve nada disso não, tá todo mundo aí combatendo. E quais são as tribos, então? Então vamos falar um pouquinho sobre as tribos. A primeira tribo que eu vou falar são as crias de Ares. Como vocês podem perceber pelo nome, Ares era o deus da guerra. Então as crias de Ares são aquela tribo que eles são os guerreiros por excelência. Eles são super combativos, eles são mais selvagens, eles são mais mortais. Então eles têm toda essa característica de serem os guerreiros. Logicamente, eles foram inspirados nas crias de Fenris, lá do lobisomem o Apocalipse. É uma inspiração clara que não diminui o interesse dessa. E eles têm uma fraqueza que é a fúria. Eles entram em fúria muito facilmente. E isso acaba prejudicando muito eles. Porque ou às vezes eles acabam ferindo pessoas que eles não querem ferir, humanos e tudo mais, ou às vezes eles acabam se ferindo, porque eles não percebem quando parar, quando é que eles devem retroceder e tudo mais. Então esses são as crias de Fenris. As crias de Fenris não, as crias de Ares. Depois nós temos as filhas de Diana, que é uma tribo que ela é feita exclusivamente por mulheres. Então, logicamente, a gente pode fazer um paralelo com as Fúrias Negras, lá do Mundo das Trevas. Só que tem uma diferença bem grande, porque as filhas de Diana, como o próprio nome diz, elas são amazonas, ou elas são o equivalente Worgen das Amazonas. Então elas utilizam as armas que as Amazonas utilizam, elas passam pelo treinamento que as Amazonas passam, elas são hiper mega isoladas, elas se isolam dentro da própria comunidade, e elas têm uma má fama. Né? A fraqueza delas é que elas têm uma má fama. Por quê? Porque elas não podem ter filhos. Então, as novas filhas de Diana, elas são de outras tribos que elas são pegas pelas filhas de Diana, e nem sempre isso é feito cordialmente. Às vezes isso é feito na base do sequestro. Então elas têm essa má fama por conta disso. Assim como as crias de Ares, elas são hiper mega combativas. E elas, inclusive, elas acreditam que elas são mais competentes no combate do que as próprias crias de Ares. Então existe uma certa rixa, embora todos estejam lutando pelo mesmo objetivo, que é enfrentar e vencer as feras quitonianas mais uma vez. Existe essa rixa aí, e existe também essa má fama em relação às filhas de Diana. E por último, nós temos os aliados de Perseu,
que é bem interessante, porque na mitologia aqui de 3DT, Perseu ele foi um Argen, e para quem não tá associando o nome, Perseu foi o semideus que matou a Medusa. E na mitologia do 3DT, Perseu era um Argen e a Medusa era uma fera quitoniana. Né? E qual que é a origem do Perseu? Ele era um aliado da humanidade. Então, quem são os aliados da humanidade no mundo dos Worgen? São os aliados de Perseu. Qual é a diferença dos aliados de Perseu das outras tribos? Né? É que os aliados de Perseu eles são mais sutis, eles evitam muito o combate, eles tentam resolver a situação através de outros modos e eles também se aliam mais à humanidade. Então eles trabalham mais com a sutileza, com menos violência e também levando em consideração a humanidade. Se a gente tivesse que fazer uma associação com o mundo das trevas, seria com os filhos de Gaia. Né? Mas eles não são tão pacíficos assim quanto os filhos de Gaia. Eles só são mais sutis. Eles só são mais estratégicos e mais cerebrais. Né? E esses são, então, os aliados de Perseus. Os lobisomens, eles têm aquilo que é chamado de dádivas. Né? E as dádivas são os poderes dos lobisomens. Então são aqueles poderes clássicos, o poder da fúria, tem um poder que é chamado a fúria de fogo, que eles podem lançar flechas inflamáveis ali. Eles têm garras da guerra, que transforma as garras dela num tipo de arma mágica. Ele tem o brado de batalha, que é como se fosse um grito de guerra que amedronta os inimigos. Né? Eles têm cura de campo, ou seja, eles podem curar outras pessoas através do toque. Tudo depende da tribo em que você faz parte, mas ao contrário dos vampiros, que têm os dons das trevas e apenas os dons do seu clã você tem acesso, os lobisomens eles podem desenvolver dádivas de outras tribos, sim, desde que exista pessoas dispostas a ensiná-las. E esse conhecimento ele é muito secreto, ele é muito difícil de ser passado, mas não tem nada impedindo você de desenvolver essas dádivas. Então é isso. Essa é o lore dos Worgen, que são os lobisomens de Nova Memphis, que é o mundo das trevas de 3DT. Espero que vocês tenham gostado aí. Se esse vídeo tiver também o interesse que teve o dos vampiros, eu vou falar também das outras criaturas sobrenaturais que fazem parte do cenário, tá bom? A gente se vê. Um abraço.